Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savaia e hoje eu vou ler uma questão que caiu na primeira fase da prova da OAB de 2017. Mas é uma questão bem legal, que trabalha o erro na execução. Mas a forma que é colocada a questão é fácil, é como se fosse uma pegadinha, é fácil cair, porque ela te leva a uma forma de pensar tendenciosa. Eu vou ler a questão aqui, vamos lá, pessoal. Pedro, jovem rebelde, sai à procura de Henrique, 24 anos, seu inimigo, com a intenção de matá-lo. Vindo a encontrá-lo, conversando com uma senhora de 68 anos de idade. Pedro saca sua arma, regularizada, e cujo porte era autorizado, e dispara em direção ao seu rival. Ao mesmo tempo, a senhora dava um abraço de despedida em Henrique e acaba sendo atingida pelo disparo. Henrique, que não sofreu qualquer lesão, tenta salvar a senhora, mas ela falece. Diante dessa situação narrada, em consulta técnica solicitada pela família, deverá ser esclarecido pelo advogado que a conduta de Pedro, de acordo com o Código Penal, configura. Aí vem 4 alternativas. Vamos analisar alternativa por alternativa, tá, pessoal? Crime de homicídio doloso consumado apenas com causa de aumento em razão da idade da vítima? Não. Porque você lê a questão, o que acontece? Pedro queria atirar em Henrique, que era seu inimigo. Quando ele encontra Henrique, ele vai atirar e Henrique está dando um abraço para uma senhora de 68 anos de idade. Acontece um erro na execução, que é o aberration ictus, né? Que é quando ocorre nos casos que por acidente ou erro no uso do meio de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia atingir, atinge a pessoa diversa. Então Pedro acaba atingindo essa senhora de 68 anos de idade. Aí você lê aqui na primeira questão, crime de homicídio é fato, né? Um crime de homicídio doloso, existe dolo, ele com a intenção de matar, né? Com causa de aumento em razão da idade da vítima, porque ele matou a senhora de 68 anos de idade. Houve um erro de execução. Está errada essa questão. Porque olha só o que o artigo 20 fala. É no seu parágrafo 3º. Tanto quanto quando há o erro do tipo quanto a pessoa. O que é o erro do tipo quanto a pessoa? A pessoa quer matar uma pessoa, se confunde e mata a outra. Que não é o caso dessa questão. Aqui é o erro na execução. Mas tanto no erro da pessoa quanto a pessoa, erro do tipo quanto a pessoa, quanto o erro do tipo quanto a execução, olha aqui que o parágrafo 3º fala. Do artigo 20, pessoal. O erro quanto a pessoa contra o qual o crime é praticado não isenta a pena. Não se consideram, nesse caso, as condições ou qualidade da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime, pessoa pretendida. Por isso que não existe, nesse caso aqui do Pedro, que acaba atingindo uma senhora de 68, não existe um aumento ou um agravante em razão da idade da vítima. Por que não existe? Porque, neste caso, não é considerada as qualidades ou condições da vítima, e sim da pessoa pretendida, que era o Henrique. A alternativa B, crime de homicídio doloso consumado apenas sem causa de aumento em razão da idade da vítima. Essa é a questão correta. A pegadinha está aí, porque você lê a questão, você fala, poxa, Pedro queria atingir Henrique, acabou atingindo uma senhora de 68 anos de idade. Vai ter aí um aumento da pena dele, né? A gente pensa isso, só que você tem que entender que aqui a gente está num erro de tipo. Erro de tipo na execução, que é o aberration ictus. E que tanto no erro de tipo com relação à pessoa, quanto no erro de tipo na execução, não se analisa as qualidades ou condições da vítima, e sim da pessoa pretendida.
Então é a questão B que é correta, crime de homicídio doloso consumado, apenas sem causa de aumento em razão da idade da vítima. Justamente porque o parágrafo 3º que eu acabei de ler fala isso. Em caso de erro de pessoa ou erro de execução, que é o aberratio ictus, vai ser levado em conta a qualidade da vítima pretendida. É uma pegadinha, né, pessoal? Muito bem feita. Alternativa C fala crime de homicídio culposo consumado e de tentativa de homicídio doloso em relação a Henrique. Não, não, não. Não é um crime, é apenas um crime doloso. E que acontece por um erro de execução, aberratio ictus. Não é um crime culposo, não houve negligência, imprudência, imperícia. Não, é um crime doloso. Crime de homicídio culposo consumado sem causa de aumento da idade. Não é um crime culposo. É um crime doloso. A própria questão fala, Pedro, jovem rebelde, sai à procura de Henrique, 24 anos, seu inimigo, com a intenção de matá-lo. Já tem o dolo aí, né? Então é isso, pessoal. Essa questão é bem bacana porque ela levanta duas questões. O erro na execução, que é o aberratio ictus, né? Ele queria matar Henrique, acabou matando a senhora de 68 anos de idade. E levanta uma outra discussão interessante, que é do parágrafo 3º, que eu vou repetir para fechar aqui essa enquete que eu estou abrindo aqui no canal, que é questões da OAB. O erro, artigo 20, parágrafo 3º. O erro quanto à pessoa contra o qual o crime é praticado não isenta a pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senhora de 68 anos, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime, pessoa pretendida, que era o Henrique. Entendeu? Então é isso, pessoal. Caiu na OAB essa questão, uma questão bem inteligente, assim, tem pegadinhas, né? E levanta duas questões, que é o erro na execução e que quando é erro do tipo com relação à pessoa ou o erro de execução, que é a falha que é considerada quando é falha de mira, né? A pessoa erra, tem erro de mira, ou erro de pontaria, não é considerada as qualidades da vítima, sim as condições e qualidades da vítima pretendida. É por isso que a idade dessa senhora aqui não vai agravar a pena de Pedro. É isso aí, pessoal. Na próxima eu vou fazer outra, eu sempre vou vindo com questões da OAB aqui, tá bom? Essa foi uma questão de direito penal da OAB, que caiu em 2017 na primeira fase.